E aí, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, você deve estar notando, tanto porque eu tô sentada, meu cenário tá mais baixo, quanto porque eu tô bem mais simples hoje, estou sem os meus penduricalhos, a maquiagem tá reduzida. Eu não tô sem maquiagem porque depois de uma certa idade não dá pra ficar sem maquiagem, pelo menos eu não quero aparecer na câmera sem maquiagem. Mas eu quis vir aqui pra fazer um vídeo diferente, um vídeo mais espontâneo pra falar com vocês, aproveitando o início de setembro e do início do Setembro Amarelo, que é esse momento do ano em que a gente para discutir saúde mental e todas as questões relacionadas a isso. E o objetivo desse vídeo é contar para vocês um pouquinho da minha história, do que eu vivi nos últimos 2 anos de pandemia e eventualmente te dar um estímulo para procurar ajuda se você tiver numa situação parecida com o que eu vivi, porque pra mim foi muito assim como aconteceu. Eu não percebia que eu tava precisando de ajuda até que caiu uma ficha, né, que só poderia ter caído da maneira como foi pra mim, né, porque esse processo mental é muito pessoal, né, esse processo de saúde mental é sempre uma questão muito pessoal, muito particular de cada pessoa. Bom, é chover no molhado falar, né, que qualquer um que tenha um coração e uma consciência não passou ileso por esses 2 anos de pandemia, que foi um processo horroroso, muito difícil para todo mundo. Para algumas pessoas mais do que para outras, eu me coloco nesse grupo porque durante a pandemia a gente ficou muito fechado aqui em casa. E quando eu falo que a gente ficou muito fechado, a gente ficou realmente sem sair de casa durante vários meses seguidos. Assim, a gente tem o privilégio de poder trabalhar de casa, tem o privilégio também de poder contar, né, de estar num centro urbano, onde você pode contar com uma estrutura que você possa, né, fazer seu mercado, fazer farmácia, tudo isso sem sair de casa. E a gente tinha um motivo para isso, a gente tem um motivo para isso. Meu filho tem um problema respiratório que coloca ele no grupo de risco, então a gente precisava ficar muito fechado para evitar, né, que nós aqui tivéssemos Covid. A gente tinha muito medo que isso acontecesse. E isso em si já é o começo da história, porque isso trouxe uma situação de tensão muito grande. Assim, todo mundo em 2020 tinha muito medo de pegar Covid, mas a gente tinha muito medo. Então, eu digo assim que a minha questão com a saúde mental, e o vizinho ligou a Maquita agora, minha questão com a saúde mental e o adoecimento, ele começou aí, né, com toda essa tensão, esse acúmulo de tensão que a gente estava vivendo em 2020. Eu vou continuar falando. E é muito louco isso, porque é muito inédito, né? A gente nunca teve submetido a uma situação como essa, uma situação em que você tem medo de respirar, medo de sair de casa, medo de encontrar com as pessoas no elevador, né? De sair para trabalhar, de pegar o metrô. Então isso em si já realmente causa um estrago muito grande ali na tua autonomia, na tua confiança de fazer as coisas. E bom, eu que já vinha, né, desse ano de 2020, um ano, né, pesado, um ano difícil, um ano com muito medo, com muito trauma ali, né, com muita tensão. No fim de 2020, eu infelizmente perdi o meu pai para Covid. E eu imagino que muitos de vocês tenham passado por isso, né? Infelizmente, de perder alguém ou de conhecer alguém que perdeu alguém, mas se já é difícil você passar por essa situação, a Covid ela tornou tudo isso ainda pior, porque você não poder ter esse fechamento, esse encerramento, né, de você ir e se despedir da pessoa e fazer o sepultamento dela de uma maneira tradicional, isso traz uma carga ainda mais pesada para um processo que já é extremamente doloroso. E foi aí que começou a minha descida pro fundo do poço, assim. Em dezembro de 2020 eu perdi, né, o meu pai. E daí pra frente eu sinto que eu só continuei assim, sem perceber, né? Hoje eu olho pra trás e eu percebo isso. Eu continuei tentando sobreviver a cada dia. Pelo menos pra mim, assim, eu tinha muito preconceito com a questão de tomar remédio, assim. Eu nunca julguei as pessoas por tomarem remédio, mas a ideia de eu ter que tomar um medicamento para estar bem era uma ideia que eu não ficava muito confortável. Não por ter uma ideia como uma ideia antiga, né, que se tinha, coisa de maluco, essa coisa horrorosa, mas eu tinha muito medo de eu não conseguir ter a minha autonomia se não fosse por conta de
ter que usar uma medicação. Então, nem passou pela minha cabeça eu começar a buscar ajuda, né, procurando um psiquiatra, por exemplo, porque eu achava que eu tava só muito triste e que eventualmente as coisas iam melhorar. E aí todo dia eu acordava, dava conta das coisas que eu tinha que fazer, só que isso foi ficando cada vez mais pesado. Fazer o mínimo necessário que eu precisava fazer a cada dia, que não é pouca coisa, né? Tenho minha casa, minha família, meu filho. Então, quem é mãe sabe que rotina de mãe não é fácil, era sempre muita coisa pra fazer. Mas tudo que eu tinha que fazer, eu sinto que eu precisava colocar, puxar uma energia que eu não tava tendo pra realizar aquelas tarefas naquele momento. E pra mim, a depressão veio dessa forma. Ela veio como a tristeza como um sintoma, né? Um sintoma muito claro, afinal de contas eu tinha inclusive uma motivação também muito clara, né? Ter perdido meu pai. Mas mais do que tudo, a depressão pra mim veio na forma de uma falta absoluta de energia. Eu não tinha energia pra fazer as coisas. Então o que eu fazia era, cada dia eu levantava, eu fazia o que eu precisava fazer, mas em algum momento do dia eu precisava voltar pro meu quarto e ficar deitada e dormir, sei lá, durante umas 2 horas, porque eu realmente não tinha energia nenhuma pra fazer nada. E era uma coisa muito louca essa situação, muito inédito pra mim também, porque eu sou uma pessoa muito agitada, que tem muita energia pra fazer, às vezes faço até mais do que preciso, às vezes entro de noite pra fazer coisa, então isso pra mim nunca foi uma questão, a coisa de ser uma pessoa assim mais cansada. Eu nunca fui assim e de repente eu me vi dessa forma, eu me vi completamente esgotada. E o mais interessante é que, como eu falei, eu não percebia que eu tava vivendo um adoecimento, eu não percebia que eu tinha um problema. Eu só achava que eu precisava dormir e que no dia seguinte eu ia acordar bem, mas eu nunca acordava bem. Sempre, de um dia para o outro, eu ia com esse pensamento, mas eu não tinha essa restauração dessa energia que eu achava que eu ia ter, dormindo, né, tendo uma boa noite de sono, enfim, passando uma semana, passando um mês, essa restauração nunca vinha. E aí foi muito importante nesse momento ter um olhar de fora. Eu estava fazendo terapia já desde o meio de 2020, né, por conta da pandemia, eu fui buscar esse auxílio. É um baita privilégio você poder ter acesso, eu tô ciente disso, então eu coloco isso pra vocês, porque eu sei que não é todo mundo que pode ter acesso a isso, tanto por questões de disponibilidade de tempo, quanto por questões financeiras mesmo, né, de investimento nisso. Afinal de contas, não é um investimento pequeno, mas a minha terapeuta foi muito importante nesse momento, porque ela trouxe pra mim essa visão de que eu precisava procurar um psiquiatra, porque ela já enxergava que essa minha tristeza, ela estava transbordando de uma maneira que não era apenas tristeza, de que eu estava realmente num processo depressivo. E assim foi, eu fui bem obediente, eu não queria, mas por conta do que eu falei no início, mas eu procurei uma psiquiatra e dei início, né, a um tratamento com um antidepressivo. Para mim foi muito difícil aceitar isso, porque como eu falei, acho que tem a ver também com controle, né? Eu sou uma pessoa muito controladora, então pra mim foi difícil admitir que eu não tava mais no controle, né, da minha vida, das minhas emoções. Eu tava totalmente fora, na verdade, assim, eu chorava vendo comercial, sabe? Eu chorava vendo as pessoas se vacinando, assim, no Jornal Nacional. E pra mim eu tava realmente muito fragilizada naquele momento, mas foi muito importante eu ter deixado de lado o meu preconceito, o meu orgulho, né? E eu tô falando de mim, eu não tô dizendo que esse seja o caso das pessoas que não procuram, né, que não podem procurar esse apoio. Eu tô falando exclusivamente de mim aqui nesse vídeo e dei início ao tratamento, que foi o que me salvou. Assim, eu não sei onde que eu pararia, se eu entraria num processo de estafa absurdo, porque eu realmente tava com muita dificuldade, né? A cada dia ficava mais difícil de fazer o que eu precisava fazer. Não sei o que aconteceria, mas eu considero que esse foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Foi um momento que eu resgatei, assim, quem eu era. Eu voltei a ser uma pessoa funcional, a pessoa que fazia as coisas que precisava fazer. Foi muito importante todo esse processo, tanto o processo terapêutico com a psicóloga, quanto o processo com a psiquiatra, né, que são duas coisas que vão caminhar ali juntas. E bom, eu tô contando essa história porque quando eu tava, né, muito ali no fundo do buraco, eu ouvia falar
né? Eu ouvia falar e eu buscava pessoas, eu via pessoas que falavam disso muito abertamente. Tem pessoas que eu sigo, que eu admiro muito, como a Karen Bacchini, como os meninos do Diva Depressão. No caso, o Felipe, né? Eram pessoas que falavam que estavam vivendo esse processo e que precisaram dessa ajuda, desse apoio, né? De tomar remédio, de psiquiatra, de tudo para poder se recuperar. E no fundo é isso, assim, ninguém questiona se você tá resfriado e você vai tomar uma vitamina C para se recuperar, ou se você tá com dor de cabeça e vai tomar uma Neosaldina, ou se você tem diabetes e você vai fazer um tratamento. A gente não se questiona, é tão simples quanto isso. Se você tá doente, você vai procurar ajuda e você vai tomar um remédio. Mas com a saúde mental ainda persiste, infelizmente, o estigma e o preconceito, e a gente às vezes é muito resistente tanto para falar sobre esses assuntos quanto para ir buscar ajuda. E muitas vezes esse medo é justificado, porque recentemente eu vivi uma situação de que eu estava procurando, né, para fazer um seguro de vida, que é uma coisa que eu até já falei aqui quando eu peguei o avião, lembro que eu tenho que fazer o seguro de vida. Fui procurar para fazer o seguro de vida e a seguradora não só retirou o meu desconto, que eu tinha recebido um desconto porque eu tava com um exame de sangue tipo super bonitinho, glicose, colesterol, tudo bonitinho. Ela não só retirou o meu desconto, como ela me sobretaxou no seguro que ela ia fazer por conta de eu estar em tratamento para depressão. Então você vê que essas mesmas empresas que fazem post bonitinho do Setembro Amarelo, elas não dão o acolhimento que uma pessoa que está nessa situação precisa, uma pessoa que está se cuidando, né? Uma pessoa que reconhece que tem um problema e que está buscando um tratamento para isso. Então, se você tá numa situação parecida, se você perdeu alguém, ou se você não perdeu alguém, mas se você tá se vendo diferente, se tá difícil de fazer as coisas, se tá difícil sair da cama, procura ajuda. Você pode procurar ajuda sim, falando com alguém, conversando com algum amigo, isso é muito importante, mas é muito importante também você procurar uma ajuda profissional, e eu vou tentar colocar aqui para vocês alguns links de atendimento gratuito. Existem várias faculdades que têm clínicas educacionais, né, para os alunos de psicologia. Então tem opções também online que você pode encontrar que de repente vão ser mais baratas. Mas é muito importante você procurar ajuda, porque você merece ser o melhor que você puder ser, né? E se você sente que você não tá sendo essa pessoa que você sabe que você deve isso a você. E é como a minha psiquiatra falou pra mim, assim, voltar a ser você mesmo pelo preço de um comprimido por dia é muito pouco. A gente não precisa ter medo de se cuidar, de se tratar, porque o mundo precisa que a gente esteja aqui, assim. Então é isso que eu queria que vocês levassem desse vídeo. E dizer também, cara, que tá todo mundo junto, assim, tá todo mundo mal depois da pandemia, ninguém tá bem, então a gente precisa ser acolhedor com o outro, a gente precisa ter empatia. É um clichê falar, mas a verdade é que, assim, seja legal com as pessoas, porque tá todo mundo passando alguma coisa difícil, sabe? Então seja legal, dê bom dia, agradeça, deseje uma boa semana. Às vezes isso pode fazer a diferença para aquela pessoa com quem você tá falando, né? Esse pequeno carinho, ele pode ser um momentinho ali de conforto num dia, numa semana difícil, né? E é isso, sejam legais para as pessoas, que você vai receber isso de volta do universo com certeza. Eu espero que esse vídeo extremamente invasivo tenha sido útil para você. Se você quiser compartilhar alguma coisa, coloca aqui nos comentários. E vamos junto, gente, vamos junto, porque assim, a gente tá aqui, a gente passou por isso, muita gente não passou, infelizmente, essas pessoas sempre vão estar no nosso coração, mas a gente tá aqui, a gente tá vivo para continuar fazendo, para continuar realizando, então bola pra frente, tá bom? Eu desejo que você se cuide, eu desejo que você se ame e um bom setembro amarelo para vocês. Beijo!